E o texto que o Senhor me deu hoje, gosto muito dele. Ele fica lá no Evangelho de Mateus, Mateus 5, 14. A minha Bíblia é revista e atualizada, a minha, não sei, deve ser igual aí. E diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Tendo as suas mãos, vamos pedir a Deus que Ele possa, falar conosco através da sua palavra, porque somente Ele é quem pode. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós gostaríamos de chegar à sua presença, Senhor. Nós queremos te louvar esta manhã, exaltar o seu nome. Te agradecer, Senhor, por podermos estar com essas portas abertas, para podermos estar aqui para te adorar. Te agradecemos, Senhor, por o Senhor nos permitir até voltar hoje para estarmos aqui te cultuando pela manhã, porque essas portas continuam abertas, porque o Senhor tem feito isso. O Senhor tem usado pessoas nessa igreja que tem dizimado, que tem ofertado, que a sua casa tem se mantido aberta por conta dessas pessoas que entregam todos os seus dízimos na casa do Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Entregamos agora a cada família aqui representada no Senhor. Pedimos que o Senhor venha a falar em nossas vidas, a edificar nos nossos corações. Trata agora as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos receber aquilo que é seu, conforme a sua vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós já repreendemos todo o mal, não na nossa autoridade, mas na autoridade de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha agora com os seus anjos sobre este lugar, sobre esta igreja. Coloque também os seus anjos sobre as nossas casas. Já prepara, Senhor, o dia de hoje como um todo. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha agora a ser conosco através da sua mensagem, Senhor. Que o seu Espírito Santo possa falar conosco. Que o Senhor possa, Pai, agora poderosamente ministrar cada coração e cada mente. E nós te pedimos que o Senhor repreenda todo o mal e toda assolação e todo espírito contrário ao Senhor. Em nome de Jesus. E em tudo nós te pedimos que o seu Espírito venha nos conduzir ao entendimento. E em tudo nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do seu maravilhoso Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? A Ele a glória, a Ele o poder e a Ele a autoridade. Amém. E um pouco da palavra que ministrou meu coração essa manhã foi pequena, e ela diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim, lhe brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai, que está na onde? Nos céus. E a gente começa a palavra de hoje dizendo: sejais luz do mundo. Esse é um convite fantástico da parte de Deus. É algo poderosíssimo e só aqueles que conhecem ao Senhor podem dar. Não é qualquer pessoa, porque a Bíblia, nos condiz a muitos entendimentos. Mas uma das coisas que são certas é de que ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se uma pessoa não tem luz, obviamente que ela não pode dar luz a alguém, porque não pode dar daquilo que não tem. Mas nós entendemos que Deus é aquele que nos dá esta luz. Ele é quem nos fortalece e nos capacita. Não importa onde nós estejamos, nós sejamos luz. E se a palavra nos condiz esse entendimento hoje, eu queria perguntar para você que está hoje neste lugar: que tipo de pessoa nós temos sido? Será que verdadeiramente, todos os dias, quando o Senhor, a misericórdia do Senhor que vem todos os dias pela manhã, de que maneira o Senhor nos vê? A gente vê que lá em Jó, quando Satanás voltou, Nath? O que ele falou? Ele chegou para Satanás e falou: que você viu meu servo Jó? Não é assim? Homem íntegro, reto, não é assim? Desvia do mal, não é assim, moçada? A gente vê quantas coisas Deus falou de Jó, E o interessante disso tudo é que Satanás sabia quem era Jó, sim ou não? Sabia?
Ele falou alguma coisa para Deus quando ele subiu? Ele falou, eu vi Jó lá, né? Que bênção, olha, Jó é um homem íntegro, reto. Deus disse isso de Jó? Satanás disse isso? Não disse. Ele ficou o quê? Quietinho. Porque ele não queria exaltar aquele que era luz. Aquele que era correto, aquele que era certo perante os olhos de Deus. Mas mesmo que Satanás não falasse nada, Deus chegou a Satanás e disse assim, ei, vem cá. Ei, viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que dizia do mal. E aquilo é algo tremendo na palavra de Deus, não é assim? Porque você imagina o que Deus fala. E eu queria perguntar para você, o que Deus fala a seu respeito hoje? O que Deus fala a nosso respeito hoje? A palavra nos condiz que nós temos que ser luz. E a palavra nos conduz a entender também que Deus olha todas as coisas. Ele sabe aonde nós estamos, aonde nós nos encontramos, não é assim? Ele sabe como nós estamos com essas nossas lutas, com essas nossas dificuldades. E a pergunta que não pode calar hoje é aquilo que nós somos perante Deus. Se Deus nos convida a sermos luz, significa que nós podemos ser, não é assim, não é? Né? E como seremos luz? Que tipo de situação nos conduziria a entender que nós sejamos luz perante a Deus? Quem aqui é luz perante o Senhor? Quem aqui é visto como alguém que leva a claridade, a alegria, o amor e a luz de Deus às pessoas? A palavra de Deus diz que Deus, ele é o quê? Ele é a... Quem sabe? Deus é a... Amor, exatamente. E se a palavra de Deus diz que Deus é amor e diz que nós somos luz, então ele nos conduz a entender que nós sejamos que ser e amor. E amor. Mas a pergunta é hoje, quanto de nós verdadeiramente amamos? Quem aqui ama? Talvez se eu perguntasse aqui, levanta a mão só quem ama. Toda vez, todo mundo levanta a mão, né, irmã? A irmã Emília levanta a mão, todo mundo. Né? Larissa, a irmã Sandra, todo mundo levantar a mão, Senhor, que eu amo. Todo mundo levantar, porque todo mundo ama alguém, não é assim? Se eu perguntar para o Fábio se ele ama, ele vai levantar a mão, porque se ele não levantar, ela pega ele depois também, né? A mãe dele já olhou, tipo, não levanta não para ver, né? Então a gente percebe que todos nós amamos alguém e geralmente somos amados por alguém, não é assim? Isso é muito bom. Mas quando nós falamos de ser luz aonde quer que estejamos, então nós falamos de ser amor aonde quer que estejamos. Não é? Porque amarmos o das nossas casas é muito fácil, não é? Né? Chamar minha família aqui e falar, eu amo, legal, quem não ama, não é? Mesmo apesar das lutas, você pode ter uma luta na sua família, mas se você vai falar que você não ama, você ama, não é? Mas meu marido, minha mulher, meu filho, não importa, você ama da mesma maneira. Mas quando nós nos conduzimos a dizer de Deus, então nós falamos que nós estamos falando amar incondicionalmente todas as pessoas. E aí é o problema, né? Aí é o problema. Porque nós não queremos amar aqueles que nos machucam. Nós não queremos amar aqueles que nos fizeram chorar um dia, né? Nós tivemos o culto ontem, foi maravilhoso. Quem não pôde vir, perdeu, né? Foi um culto de cura e libertação. E na minha opinião, ele foi até mais cura do que libertação. Mas até acho que a cura está ligada à libertação. E foi algo tremendo da parte de Deus, que Deus fez aqui neste lugar. Muitas pessoas foram curadas aqui neste lugar. Entende? E por quê? Porque nós tivemos que voltar ao nosso profundo, né? E entender que nós, para amarmos as pessoas, nós temos que primeiramente perdoar. Nós aprendemos que não há como você amar uma pessoa se você não perdoa ela. Então, quantos de nós aqui já fomos, sofremos problemas, no passado, de infância, Quantos de nós já apanhamos muito, Quantos de nós aqui, quem veio no culto de quinta, pegou o testemunho do irmão Emerson, foi uma bênção, Um menino que, você vê o Emerson ali, você não entende a situação dele, um cara que apanhava de fio de ferro, apanhava de couro, de surra mesmo, entendeu? Aí você olha a pessoa, você não conhece a história da pessoa, você fala, cara aí, não é? Ninguém sabe a história de cada um de nós. E todos nós temos que aprender a perdoar aquele que nos machucou. E é muito difícil. Então, como você pode ser luz, onde quer que você esteja, se você não consegue amar aquela pessoa que te fez o mal, por exemplo?
Ah, pastor, então agora você está me dizendo que eu tenho que ser, né? Eu tenho que ficar lá à disposição da pessoa. Não, não é isso. Porque, na verdade, quando nós estamos machucados com alguém, quando nós estamos magoados com alguma pessoa, aquela dor está na pessoa, sim ou não? Está na pessoa, a pessoa está sentindo a dor de que você está magoado, sim ou não? Não. Aquilo prejudica a pessoa em alguma coisa, sim ou não? Não. Na verdade, aquele que nos fez o mal não está sendo afetado em nada por aquilo que nós guardamos no nosso coração. Então, às vezes você foi machucado em uma igreja, você foi machucado por um vizinho, foi machucado por seu irmão. Tem gente que não fala com o irmão até hoje, gente. Tem gente que ficou 10, 5 anos, 20, 30 anos sem falar com o irmão. Não é? Por causa de uma briga, uma discussão que teve lá na casa. Tem gente que não fala com os pais, tem gente que não fala com os filhos, tem gente que porque o filho fez isso, fez aquilo, e você, não, eu estou muito magoado, não aceito isso. E o orgulho fez com que você, a Bíblia abomina o orgulho, mas o orgulho faz com que você não consiga perdoar. E vive aquilo lá o resto da sua vida, meu irmão. Tem gente que fica 10, 20, 30 anos, morre, sem conseguir perdoar aquilo que a pessoa fez para você. Só que a palavra hoje nos chama para ser luz do mundo. Luz do mundo. Então essa pessoa, que fez isso com você, ela também está no mundo. E você também tem que ser luz na vida. Você consegue entender o que o Senhor está nos chamando hoje? O que o Senhor está nos convidando essa manhã? É muito difícil, não é? Eu não estou dizendo aqui para você que é simples, que é fácil é bonito a gente falar, né? Você já é luz do mundo, você, eu sou luz do mundo! Uau, que legal, pastor, eu vou sair do culto hoje sabendo que eu sou luz do mundo. Eu vou sair daqui porque a palavra de Deus diz ao meu coração que eu é quem sou a luz do mundo, que vou trazer alegria, luz, felicidades para todo mundo. Uau! Isso tudo é muito bom. É muito bom que nós entendemos quem sejamos, e entendemos que somos luz, para quem quer que seja, não é assim? E é muito bom tudo isso. Mas quando o Evangelho nos chama de volta e diz, tudo bem, mas para sermos luz do mundo, temos que ser verdadeiramente luz. E para sermos luz, temos que ser como Deus nos ensinou, em amor. Se eu perguntar quem você ama, provavelmente você tem na ponta da língua a resposta de quem você ama. Mas se eu perguntar para você, quem você precisa amar verdadeiramente e perdoar hoje? Talvez a sua resposta fosse um pouco mais complexa, porque talvez Deus vai trazer alguém na sua mente, no seu coração, que há muito tempo te trouxe dor. Alguém que muito tempo, lá atrás, da sua infância, já te machucou. E machucar não é machucar fisicamente. Muitas vezes o machucar ele é psicologicamente, não é assim? Quantos aqui, quem já foi humilhado no serviço? Levanta a mão, só quem eu já fui, gente. Eu vou levantar porque eu já fui. Eu já trabalhei em empresas que eu fui humilhado. Chegava em casa, tá aqui, minha esposa não deixa mentir. Eu chegava em casa, gente, eu chorava. Eu chegava do meu serviço, todo dia eu chorava. Eu chorava por a forma que as pessoas me tratavam naquele lugar. Só que tinha um detalhe naquele lugar que eu trabalhava. Eu tinha um bom, o quê? Salário. Eu tinha um salário bom. Então, bom para a minha época, claro. Né? Hoje, se fosse hoje, eu ganharia uns 8 mil, 10 mil. Na minha opinião, era um ótimo salário. Não é? E eu não podia perder meu emprego. Mas naquela empresa, eu colocava água na cadeira, vaselina no telefone. Eu morava uma mesa com 10 caras que tinha 30 anos de empresa. E os caras me humilhavam todo dia. Todo dia os caras me humilhavam. Todo dia eles faziam questão de me humilhar. Eles juntavam, faziam piadinha. Qualquer coisa que eu falava era motivo para todo mundo vir para cima e fazer uma chacota. Eu era o cara que, acho que o pessoal já esperava. Amanhã a gente vai fazer o quê com o Márcio, hein? Amanhã a gente vai zoar ele no quê? Acho que eles pensavam já, né? Eu ficava pensando. Acho que eu ia tomar café quando eu voltava. Falava, os caras vão zoar ele alguma coisa aí, né? E para eles aquilo não era, talvez não fosse nem uma coisa má, tá, gente? Eu não estou aqui dizendo que... Eu não tenho mágoa dessas pessoas que fizeram isso. Graças a Deus, o Senhor... Eu não vou dizer nem que o Senhor me curou, porque na verdade eu nunca tive uma mágoa deles, né? Mas não faziam aquilo talvez nem por mal. Às vezes eles nem viam quanto eles me machucavam com aquilo. E eles me machucavam muito. Muito, 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 muito. A ponto de isso fazer mais de 10 anos, né? Mais de 20 anos... E até hoje eu não me esqueci disso.
Ah, pastor, então você está guardando isso no seu coração? Não, eu estou dando como exemplo para você de pessoas que já foram humilhadas. Já passei por outras situações, claro, mas na verdade eu quero dizer para você que cada um aqui tem a sua situação. Talvez você foi humilhado na sua casa, talvez você apanhou do seu pai na cara, talvez você, sei lá, não é? Talvez você confiava muito num amigo, ele te traiu, talvez você, não é? A verdade é que cada um de nós temos uma circunstância, uma luta, uma dificuldade, não compreendemos aquilo que vivemos. E eu passei por esses processos, né? Onde eu fui muito, muito, muito machucado. E eu não conhecia Deus. E é difícil quando a gente não conhece a Deus, não é verdade? Porque como você vai ser e dar aquilo que você não tem? Talvez se eu tivesse a Deus, talvez eu levasse aqueles homens a conhecer a Deus e a serem pessoas diferentes, né? E não fazer isso com as pessoas. Mas a verdade é que eu não podia dar aquilo que eu não tinha. E eu queria perguntar para você hoje, se você tem no seu coração o desejo de ser luz no mundo. Porque é isso que a palavra nos convida no dia de hoje. A sermos aquilo que Deus deseja. Quem quer ser luz no mundo aí? Quem tem no coração o desejo de ser alguém de acordo com a vontade de Deus? Vai ser fácil, Daniel? Não. Não é. Mas é possível. É possível sermos imagem de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança dele, não é assim? Como nós podemos ser imagem e semelhança de Deus se não seguirmos a Deus? Eu queria perguntar para você qual é a diferença que você tem feito na sua casa. Se você tem levado a presença de Deus para dentro da sua casa. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele é o que? Amor. Não é assim? Nós somos amor? Sim ou não? Como nós tratamos os nossos filhos? Você que é pai, hoje está aqui, você que é mãe. Como você tem tratado seu filho? Como seu filho te vê? Como seu filho te vê? Está aqui o Samuquinha. Como ele vê a família dele? Ah, pastor, mas, meu amado, talvez a sua resposta seja, pastor, eu não vejo meus pais com bons olhos. Também não tem problema nenhum, porque é tempo de nós mudarmos essa situação. Se você é pai aqui, ou você é mãe, e você, sabe que você precisa ser transformado e transformar a vida do seu filho, a história do seu filho, né? Através do quê? De palavras, de gestos, de amor, de compreensão. Quem aqui beijou o seu filho hoje? Quem aqui abraçou o seu filho hoje? Talvez a resposta seja, pastor, eu não beijei porque eu não ouvi, não é? Mas não se preocupe, você tem o dia inteiro ainda, não é? Você tem o dia inteiro para beijar seu filho, não é? Você tem o dia inteiro para beijar os seus pais. Quem aqui beijou o pai hoje, beijou a mãe, saiu de casa? Fez que nem o pastor Alif, né? Como o pastor Alif faz? Como é que é? Quem sabe como o pastor Alif faz assim, é? Não é assim? Um beijo do pastor, não é assim? Quem aqui já mandou um beijo? Pai, um beijo do seu filho que te ama. Talvez seu pai nem mereça. Mas quem aqui merece? Quem merece? Quem merece um abraço do filho hoje? Sabe? É fazer a diferença. Quem aqui saiu de casa e talvez alguns de nós aqui estamos aqui sozinhos, né? Talvez seu marido não te acompanha, sua mulher não te acompanha, seu namorado não te acompanha. Talvez seu filho não vem na igreja e você, não é? Mas isso não impede você de ser alguém, né? Maravilhoso na vida dessa pessoa. Se a mãe da Evelyn vir na igreja ou não vir, não vai fazer diferença para a Evelyn, porque ela pode transformar a vida da mãe dela através dela. Não é assim? Através do amor. Entende? Porque se ela chega na casa dela, dá um beijo na mãe dela, fala, mãe, eu te amo, a mãe dela vai falar, nossa do céu, o que Deus fez na vida dessa menina aí, gente? Né? O que é que Deus fez lá? Olha aí que maravilha. Quem aqui gosta de receber um abraço do filho? Qual é o pai que não gosta de receber um abraço? Fala, pai, te amo, não é? Se a Pamela fala, eu te amo, pai, eu não fico feliz ou não? Se a Isabela fala, papai, eu te amo, eu fico feliz, sim ou não? Sim. Qual é o pai que não fica? Não é? E qual é a mãe, né, que não fica? E qual é o filho que não fica quando houve um gesto de um pai, de uma mãe, de carinho, né? Eu sei, tá bom, vai. Talvez esteja pensando, pastor, mas eu não estou acostumado com isso aí, né?
Eu nem fui acostumado, meu pai não me ensinou assim, desde criança eu nunca fui tratado dessa forma. Meus pais nunca me trataram com o amor que eu merecia. Talvez você foi criado num ambiente ou num lugar que não era digno dessas coisas. Isso tudo fez com que você se tornasse a pessoa que você é hoje, o homem que você é hoje, a mulher que você é hoje, porque você foi muito machucado. Foi pouco amado. Talvez você não tenha o costume de receber um beijo do seu pai. E por isso você também não beija o seu filho. Porque você nem sabe o que é beijar um filho, não é? Você não era beijado quando era criança também. Mas isso não condiz aquilo que Deus tem para nós. O que Deus quer é um renovo, né? Ok, eu te pergunto, o que impede você de ser o melhor pai? De ser o melhor marido que uma mulher pode ter? O que impede você de ser isso? O que tem impedido? É um sentimento? É uma briga que vocês tiveram? É algo que aconteceu e vocês... Entende? Então nós temos que entender que se Deus é conosco e Deus pretende algo em nosso coração, Ele nos dá a oportunidade de hoje fazermos diferente. Mas é necessário que nós queremos. É necessário que de todo o nosso coração nós desejemos isso. Quem aqui deseja hoje ter uma vida transformada? E se eu dizer para você que para você ter a sua vida transformada, você vai ter que perdoar alguém, amar alguém, vai ter que ter alguém que você vai ter que hoje liberar o perdão. Como vai ser? Aí você fala, não, então não, pastor. Então esse culto já não é mais para mim, não é? Porque se eu tenho que abrir mão daquilo que me machucaram, então para mim já não é mais, não é? Quem aqui deseja ser luz do mundo? Porque se você deseja ser luz do mundo, você tem que perdoar. Uma palavra que foi dita no seu coração, que entrou no seu coração. Uma palavra que te machucou. Um gesto que fez com que você tivesse com o coração machucado hoje. Quem aqui já confiou em alguém e aí depois se decepcionou? Ah, a irmã até riu aqui, ó. Ela riu. Porque é assim, não é assim? É assim no nosso relacionamento, né? Houve alguém que machucou a gente lá atrás, a gente nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa. Talvez você hoje até tenha um outro relacionamento. Mas aquele primeiro relacionamento te machucou tanto que hoje você tem até problema no seu relacionamento novo, porque aquilo te machucou pra caramba, não é? E você apanhou não fisicamente, apanhou de maneiras piores, não é? Moralmente, porque ninguém, para nos decepcionar, tem que ser alguém que nós o quê? Que nós confiemos, não é assim? Ninguém aqui decepciona com alguém que não é, não é? Foi o que eu falei aquele dia na igreja, não é? Você está andando num beco escuro, e vem dois caras. Você fala, vai me roubar, não é assim? Não é? Não, fala a verdade, gente, não é assim? Porque nós já julgamos, pode ser até dois crentes que estão vindo lá, mas você vai achar que vai me roubar, não é? Mas se vem um lourinho de olho azul, com um terninho, tudo falam que bênção, qualquer coisa, você não vai me proteger, não é assim? O cara saca uma pistola, agora, não é? E aí? Porque nós julgamos pela aparência daquilo que nós vemos. Não é? E assim é na nossa vida, na nossa história. Até naqueles que nos machucaram, nós vemos os outros naquilo que aconteceu com a gente na nossa história. Gente, é assim. É real, isso é real. É real. Tem gente que está aqui hoje, está pensando, cara, amanhã eu vou trabalhar. E aquela mulher vai estar lá. Ah, meu Deus do céu. Eu vou trabalhar, aquela mulher vai estar lá, ela vai estar lá. Será que ela vai fazer essa semana aí? Ela vai fazer alguma coisa, não é? Sabe, meus amados, quando eu ia para o meu serviço, lá, que eu te falei para vocês lá atrás, era assim. Eu já ia pensando, o que eles vão fazer comigo essa semana? Eu não sabia o que era, mas ia fazer alguma coisa. Sabe, eu trabalhava num trabalho onde eu ganhava bem, mas eu não tinha alegria. Sabe o que é o pior de tudo? Eu fiquei nessa empresa acho que 4 anos, se eu não me engano, né? 4 anos, acho, se eu não me engano. E chegou um dia que era vendedor, vendia bem, e o cara chegou para mim e falou assim, obrigado, não é? Falei, cara, vamos mandar embora, cara. Você pode mandar embora agora, né? Tenho dívida, não, cara, obrigado, não é? E eu fui embora para casa, sabe o quê? Quem sabe? Eu fui embora para casa chateado. Aquele emprego meu me humilhava todo dia. E quando aquele cara me mandou embora, eu fui embora chateado para casa. Porque eu perdi o emprego
E aquilo era o que me consumia. Aquilo era o que realmente, entendeu? Tinha importância sobre aquilo que eu ganhava. Eu não tinha, o meu valor era menor do que aquilo que o dinheiro que eu ganhava, entendeu? Para mim eu era menos. Por isso eu fiquei, né, chateado. Depois Deus abriu tantas portas, foi maravilhoso, Deus, né? Trabalhei numa outra empresa 11 anos depois e foi uma bênção, glória a Deus, foi maravilhoso, tudo. Não tive grandes problemas de humilhação e nunca humilhei ninguém também naquele lugar, né? Depois eu era chefe, já não era, né? E mesmo assim não humilhava ninguém, porque já não era no meu coração, no meu feitio esse tipo de coisa. Mas a verdade é que nós temos todo dia a possibilidade de fazermos uma história diferente daquela que vivemos. Então nós temos que viver em amor. Algumas pessoas da igreja já trabalharam comigo, umas até trabalham ainda. E sabem como eu sou na igreja, na empresa, né, Kelly? Kelly está aqui de exemplo. Quantas vezes, não estou falando isso para me justificar não, tá, gente? Só para textualizar a coisa. Quantas vezes você viu eu gritando com alguém lá na empresa? Você nunca viu eu gritando com ninguém lá na empresa? Humilhando alguém? Não. E por quê? Porque eu tomei naquilo que aconteceu comigo como algo muito ruim, que eu jamais ia desejar isso para alguém. Entende? Então aquilo que nós fazemos com aquilo que fizeram conosco é o que vai fazer toda a diferença. Nós temos que transformar aquilo que foi mágoa em amor. Então Deus, Ele nos convida hoje a jogar uma poção ali naquele copo, não é? E aquilo que era ruim se tornar bom, se tornar doce. E é muito difícil, né? E só tem um que pode fazer isso, meu amado. Sabe quem é? Quem sabe? Deus. Somente Deus pode transformar aquilo que nós somos. E eu queria te convidar hoje a ser transformado por Deus, você que quer. Se você não quer, não tem problema. Se você falar, pastor, olha, eu estou que nem você naquele serviço lá, que todo dia era humilhado e queria continuar lá. Mas se você hoje quer mudar a sua história como homem, como mulher da sua casa, se você hoje é uma pessoa que se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa que, né? Deus hoje te chama de volta a ser alguém que vai trazer alegria de novo ao seu lar. Seja você um bom filho, o melhor filho que alguém pode ter. Se você é uma mãe, seja a melhor mãe que um filho pode ter. Se você é mulher e tem um marido que não é bom, também não tem problema nenhum, porque nada impede de você ser a melhor mulher que o marido pode ter. Ah, mas não merece. Não é sobre merecimento. É sobre transformação. De quem? Do seu marido? É? Não. É sobre a transformação de quem? Sua. Então nós desejamos ser transformados por Deus? Sim ou não? Esse é o convite de Deus hoje. Sermos luz onde quer que sejamos. Quem quer ser o melhor pai que alguém pode ter? Eu queria perguntar para você uma coisa. O que o seu filho pensa de você? Você que é pai, está aqui hoje. Como o seu filho te vê? Desculpa, não precisa responder, meu amado. Eu quero que você responda para você, dentro do seu coração. Como o seu filho te enxerga? Feche seus olhos um instante, mas só para você poder concentrar melhor. Feche seus olhos. Não é para dormir, tá, gente? Por favor. Acordado, mas com os olhos fechados. Pergunta para você mesmo. Como o seu filho te vê? Quantas vezes essa semana você beijou seu filho e disse para ele que eu amava? E talvez você fala, pastor, mas eu sou o filho. E eu queria fazer a mesma pergunta para você. Como você tem tratado os seus pais? Não é sobre como eles têm tratado você, como você tem tratado os seus. Feche seus olhos. Será que você tem sido um bom filho? Será que você tem mostrado ao seu pai que realmente você é digno de todo o amor que ele deu para você? Você consegue entender que o seu pai, a sua mãe, pegou você desde bebezinho no colo, limpou o cocôzinho, limpou o vomitozinho, limpou tudo. Foi trabalhar, acordou cedo para levar alimento para você. Você está entendendo isso? Talvez para você não tenha valor nenhum, talvez você foi machucado pelos seus pais. E para você não tem valor nenhum isso, mas desde pequenininho eles cuidou de você.
Você consegue entender o valor disto na sua história? Pode abrir os seus olhos, você que estiver acordado ainda, em nome de Jesus. Você que ainda estiver acordado, pode abrir os seus olhos. E eu queria perguntar para você, o que te impede de ser esta pessoa? O que te impede de você chegar no seu trabalho amanhã e amar esta pessoa que te humilha? Talvez essa pessoa não vai entender nada. Se você chegar lá, dar um beijo, ela vai pensar até que você é um hipócrita, uma pessoa que, tá fazendo isso aí, tá aprontando alguma para mim, né? Tá armando alguma coisa que eu trato ela desse jeito, não é? Mas posso te contar um segredo? Com o tempo ela vai perceber que realmente você está querendo mudar a história com ela. E as coisas vão ficar melhores. E assim é com seu pai, assim é com a sua mãe, assim é com o seu filho, assim é com o seu marido, com a sua mulher. Assim é com tudo aquilo que precisa ser mudado na sua história. Quem aqui quer ter a sua história mudada por Deus? Vamos colocar de pé, meus amados. Eu não vou esticar a palavra hoje.